Graça e paz para todos que estão ouvindo esse áudio, o qual estou relatando acerca da verdade que está oculta dentro das Escrituras, o qual não é falado nas igrejas, né? Para que as pessoas não venham descobrir a verdade, teus olhos iluminados pela verdade e ser liberto, né? Desta religião que não provém de Deus, né? Provém do homem, tem doutrina de homens, né? E eles falam o que eles querem. Você meditando aqui em Efésios, né, 2, no seu versículo 8, aonde você vai ver, né, o apóstolo Paulo dizendo que pela graça sois salvo por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, né? Pela graça você foi salvo. Que graça é essa? A graça é que Cristo, né, de graça lhe deu a salvação. Porque ele levou o pecado de todos, né? E ele, né, morreu por todos, não foi pago. Foi de graça, né? A salvação que ele vos deu. Então, não vem de obras, não adianta, né? As pessoas, vou ter que fazer obra, vou ter que fazer para ganhar a salvação. Não é por mérito, mas sim é dom de Deus, que Deus ele deu para a humanidade, né? A salvação pela graça. Então, recebe, né, esta palavra para a tua vida, que você é salvo pela graça, foi gratuito, foi dom de Deus para a tua vida. Não precisa você estar, entendeu, fazendo sacrifício, porque o Senhor diz, ele não quer sacrifício, ele quer obediência. E o mandamento hoje da salvação é amar o próximo como a ti mesmo, porque a lei de Deus, dos 10 mandamentos, foram amenizadas em uma lei espiritual, o qual está estabelecido em nossos corações, o qual o Senhor diz que amai o próximo como a ti mesmo, né? E acerca, né, do reino, qual, né, está escrito lá em Gálatas, no seus capítulo 5, no seu versículo 16 e diante, que fala, né, que aqueles que vivem, né, na obra da carne não herdarão o reino de Deus, né? Que a prostituição, adultério, avareza, inveja, várias coisas, né, que de lá, beberrões, né, não herdarão o reino de Deus. O reino de Deus não tem nada a ver com salvação. Eu vou fazer um outro vídeo para explicar para você o que é o reino de Deus, claramente dentro das Escrituras. E você vai lá, estuda e você vai ver. O que acontece é que existe, né, o período que Pedro estava ainda vivendo a lei de Moisés, né? Depois da cruz, lá em Atos, o templo não tinha sido derrubado ainda, então Pedro estava ainda vivendo a lei. Pedro estava circuncidando. Então, você tem que entender que há várias passagens de Pedro na Bíblia que Pedro fala, mas ele fala diante da lei. Ele não fala diante da graça. Por quê? Deus separou o apóstolo Paulo, levantou ele para ele levar o evangelho da graça do Espírito para os gentios que somos nós. Nós não pertencemos, né, a Israel, nós não pertencemos, né, o judaísmo, nós somos gentios, né? Então, Paulo foi levantado para levar o evangelho da graça, que é do Espírito, para os gentios que somos nós, qual foi revelado de Deus para Paulo, entendeu? Então, as pessoas pegam, mas lá em Pedro está escrito, aquele que não tem pecado é mentiroso, Você tem que entender que a Bíblia, se você for pegar, né, ver a Bíblia, tudo que está na Bíblia, for pegando tudo que está na Bíblia e levando para a tua vida, você vai ficar com a mente embaraçada. Veja as cartas do apóstolo Paulo, né, e veja que o que Pedro estava falando, né, Pedro ainda estava cumprindo com a lei, mesmo depois que Jesus Cristo ele morreu, ele estava cumprindo com a lei, tanto que ele não queria receber, né, os gentios. E ali Deus falou para ele, quando Deus enviou Cornélio para ir até a Pedro, Pedro não queria receber Cornélio. Pedro ainda estava circuncidando. Então, se é para obedecer o que Pedro estava falando, então obedeça também, se circude. Não aceite, né,
as pessoas, porque Jesus Cristo veio para todos, Jesus Cristo trouxe a união para todos, trouxe a salvação para todos, mas Pedro, o entendimento de Pedro ainda era segundo a lei, tanto que Paulo, quando teve encontro com Pedro, Paulo repreendeu Pedro, né, porque Pedro não estava trazendo, né, o evangelho da graça, do Espírito para o povo, né, dali de Israel. É isso que você tem que entender. Então, a história de Pedro fala acerca da lei. Esse Tiago também, se você for ver, ele falava também acerca ali da lei, que tudo que relata pecado na Bíblia é referente à lei, não é referente à graça. Porque na graça de Jesus Cristo, o pecado, está bem claro, já foi aniquilado. Aí se você for ler a história e você ficar atrás de Pedro, atrás de fulano, você não vai entender, vai embaraçar toda a sua mente. Vá nas passagens que eu estou mostrando para você, qual está mostrando, entendeu? Acerca da graça, acerca, né, do ministério do Espírito, né, qual hoje que nós estamos vivendo, o ministério do Espírito, não o ministério mais da letra, da lei, né? Como eu já expliquei, se você ler lá atrás, você vai entender. Estude, veja lá os meus vídeos, os meus áudios, né, o qual eu estou falando acerca, né, da lei. Entenda, e aí vamos juntos, né, e você vai abrir o seu entendimento, para você entender toda a verdade. O reino não tem nada a ver com a salvação. O reino é outra coisa, o qual, né, eu vou falar aqui e você vai lá na palavra e você vai entender o que Paulo quis dizer, que eles não entrariam, né, no reino. Aqueles, né, que estão nas obras da carne não entrará o quê? No reino. E que significa outra coisa, não tem nada a ver com a salvação, para que você venha entender. Então, esse daí é o quarto. Veja o primeiro, veja o segundo, veja o terceiro, para que você venha entender o quarto. E aqui diante eu vou falar um pouco acerca do significado, o que é o reino de Deus, o qual, né, eles não vão entrar, aqueles que estão nas obras da carne.